9. O que é método de pesquisa? Na pesquisa preliminar sobre o tema, várias teorias e métodos aparecerão. É fundamental que seja feita uma escolha sobre a teoria e o método que serão usados para a abordagem do tema, sempre justificando tal escolha em diálogo com as outras teorias e métodos que foram recusados. Nos livros de metodologia, há uma série de métodos apresentados, sejam métodos de abordagem, sejam métodos de procedimento. Nos métodos de abordagem, aparecem o indutivo, dedutivo, dialético, hipotético dedutivo e etc. Nos métodos de procedimento aparecem o histórico, etnográfico, pesquisa-ação, participante, qualitativo, quantitativo, etc. A epistemologia é a parte da filosofia que estuda a ciência, seus métodos e teorias, sobretudo a partir da revolução científica da modernidade e suas transformações e crises até os dias atuais. Portanto, atualmente, quando se discute a crise do método, a crise do sujeito, a crise dos objetos das ciências e etc., estamos no território filosófico da epistemologia. Assim, é fundamental uma relação entre a filosofia e as ciências. No caso do direito, essa relação é feita pela filosofia do direito. Na filosofia, há 3 posicionamentos tradicionais. A filosofia analítica, com destaque para o neopositivismo lógico, as teorias críticas e a filosofia continental. Nas ciências, os 3 posicionamentos filosóficos acabam repercutindo uma determinada abordagem. A filosofia analítica tem uma abordagem técnica e lógica. A teoria crítica tem uma abordagem finalista e teleológica. E, por fim, o posicionamento da filosofia continental tem uma abordagem ontológica e constituinte. Esses posicionamentos filosóficos acabam, inevitavelmente, repercutindo na discussão dos métodos das ciências. A abordagem técnica e lógica da filosofia analítica prefere métodos indutivos ou dedutivos. A abordagem teleológica das teorias críticas prefere o método dialético. E a abordagem ontológica da filosofia continental prefere o método da fenomenologia hermenêutica. Em resumo, discute-se a eventual complementariedade entre tais visões, analítica, crítica e continental, embora com pessimismo quanto à possibilidade de unificação desses métodos. Portanto, diante de tudo o que foi dito, entende-se a dificuldade que os alunos têm na escolha e na justificação de determinado método científico e de determinada teoria científica. Isso porque a escolha que o aluno de direito fizer sobre algum referencial teórico ou metodológico exigirá dele um conhecimento do debate epistemológico da ciência jurídica. Ou seja, exigirá dele o contato do direito com a filosofia ou com outras ciências, como acontece, por exemplo, com a pesquisa empírica. 10. Por que é importante descrever as amostras e fontes de pesquisa? A qualidade de uma pesquisa científica tem muito a ver com a descrição e com a discussão que são feitas a partir das amostras e das fontes escolhidas e selecionadas na pesquisa preliminar. As amostras servem para medir e delimitar o tamanho do tema. As fontes servem para analisar e discutir as amostras e se dividem em primárias e secundárias. Portanto, a qualidade da investigação depende da pesquisa preliminar, da seleção e da discussão das amostras a partir das fontes. 11. Qual a diferença entre fontes primárias e secundárias? As fontes primárias são aquelas que se relacionam diretamente com o tema da pesquisa. Já as fontes secundárias são aquelas que se relacionam indiretamente com o tema da pesquisa. Por exemplo, se o tema da pesquisa for a lei seca, todas as fontes relacionadas com a lei seca serão fontes primárias, tais como a própria lei, os policiais, as pessoas autuadas, os juízes nos processos judiciais e etc. Já os livros, artigos e outras pesquisas sobre a lei seca serão fontes secundárias. Um bom pesquisador não se restringe apenas a uma das fontes, mas sim faz elas dialogarem entre si e se complementarem. 12. Qual a relação entre tema, problema e objetivos? Um bom projeto de pesquisa é aquele que escreve a mesma coisa de várias formas, fazendo existir uma compatibilidade e coerência entre tema, problema e objetivos. Claro que, como vimos, tudo isso dependerá de uma boa pesquisa preliminar, na qual delimito, justifico e problematizo adequadamente meu tema. Um exemplo. Se meu tema é a posição do STF sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito no governo Bolsonaro, então meu problema será o seguinte: como o STF julgou os crimes contra o Estado Democrático de Direito no governo Bolsonaro?
O objetivo geral, por sua vez, será o seguinte: compreender as decisões do STF sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito no governo Bolsonaro. Os objetivos específicos serão, por sua vez, os seguintes. Primeiro, discutir o controle de constitucionalidade do STF. Segundo, apresentar os conceitos da lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Terceiro, apresentar as decisões do STF que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito no marco temporal e no contexto do governo Bolsonaro. Quarto, apresentar e discutir os argumentos dos ministros do STF nas decisões sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito no governo Bolsonaro. Então, você percebeu que o tema, o problema e os objetivos são a mesma coisa, mas formulados de modos diferentes? Claro que, além disso, deverei definir o referencial teórico e metodológico mais adequado para tratar do tema, do problema e dos objetivos, conforme o que vimos anteriormente ao falar dos métodos. E isso tudo será feito no projeto de pesquisa. 13. Qual a relação entre objetivos específicos e os capítulos da pesquisa? Se os objetivos específicos do projeto de pesquisa forem bem feitos, muito provavelmente eles se transformarão nas partes do trabalho acadêmico final, seja ele artigo, monografia, dissertação, tese, etc. Claro que isso não é uma regra absoluta, pois está sujeita a adequações conforme o estilo de escrita do autor da pesquisa. Além disso, deve-se ter cuidado com a formulação dos objetivos específicos, de modo a não torná-los tão amplos e abrangentes. Caso isso aconteça, provavelmente o trabalho se tornará impossível de ser cumprido no prazo, pois cada objetivo específico se tornará uma pesquisa autônoma, que levará meses e até mesmo anos para ser feito. 14. Por que os objetivos são a parte mais importante do projeto de pesquisa? Claro que absolutamente todas as partes do projeto de pesquisa são importantes. No entanto, os objetivos se tornam a parte do projeto de pesquisa mais importante porque, na execução da redação, provavelmente sempre teremos em nossa mente o objetivo geral e os objetivos específicos se tornarão a estrutura dos capítulos do trabalho final. Por essas razões é que eles, os objetivos, constituem a parte que os avaliadores de bancas de seleção de pós-graduação mais gostam de ir primeiro, para avaliar se a pesquisa preliminar foi bem feita e se a execução do trabalho será feita com ou sem dificuldades. Então, era isso por hoje. Sumo da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.